KMC, a solução completa. Vem pra KMC, seu sucesso é nossa meta. Começa agora mais um podcast Marketing na Prática. Eu sou o Juninho. E eu sou a Cássia, da agência KMC. É isso aí, Vem pessoal. pra onde? Vem pra KMC. Mais uma vez no podcast, nós vamos entrevistar agora mais um candidato, Wilson Lima da Silva, mais conhecido como... Juiz Wilson. Lima. Juiz Wilson Lima. Eu já tô me sentindo próxima. Ele é candidato a deputado federal aqui do estado de São Paulo. É do PSB 46. E o número dele é 4046. Isso. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que o senhor possa explanar Agenda um pouco corrida, mais. né? Agenda corrida. Nossa. Para explanar um pouquinho mais, porque muita gente conhece das redes sociais. Mas hoje você vai ter a oportunidade de falar exatamente quais são as suas bandeiras. É claro que de forma... Sucinta, né? Sucinta e também sem aquele compromisso de WhatsApp, de escrever certinho. A gente quer conhecer o juiz Wilson Lima, que a gente não conhece ainda. Nós e também os nossos seus futuros eleitores, tá bom? Perfeito. Bem, para começar, a gente queria entender o juiz Wilson Lima antes de ser juiz. Lá atrás, a sua infância, a sua história de vida, da onde vem o juiz Wilson Lima? Perfeito. Bom, eu sou natural de Minas, nasci numa pequena cidade do interior. Legal. E até a adolescência eu vivi lá, na zona rural. Meus estudos, o primário, foram feitos lá. E em razão da dificuldade de estudar, até porque a cidade não poderia dar uma sequência aos estudos, eu resolvi vir para São Paulo. E aqui eu continuei esses estudos e trabalhando. Não foi muito fácil, não. Então, fazia 2 faculdades e trabalhando para me manter. Estudava e trabalhava. Em 2 faculdades? 2 faculdades. Tá vendo, Cássio? Então, mas aquilo, quando você tem determinação e esforço... E tem um foco, né? Exato. E tem também aquele sopro celestial. Amém, aí amém. você consegue alcançar seus objetivos. Que legal. E o juiz Wilson Lima, a sua família era composta como? Era pai, mãe, tinha irmãos? Sim. Como que era aí? Tem algum juiz na família? Nada. Como quase toda família é mineira, bastante numerosa, tá? Legal. Nós éramos em 8 irmãos. E tinha vez que tinha 9 em casa, que tinha um primo que morava com a gente. Entendi. Família muito humilde. Meu pai era um pequeno proprietário, cuidava das suas coisas lá. Legal. E então, assim, não tenho ninguém na família, na carreira jurídica. Agora sim, tenho sobrinhos na carreira jurídica, mas até então... Se espelharam em você? Eu acredito que, imagina, eu acredito que sim, tá? Ele mora em Belo Horizonte, acredito que sim, que se espelhou. E eu fico muito orgulhoso. É muito curioso isso. Às vezes a gente influencia pessoas que a gente nem sabe que a gente exatamente. influencia. Né? Sim. Por isso que é muito importante você ser o que você é, mesmo quando ninguém está te olhando. Boa conduta. Porque alguém está te olhando. É verdade. Não é verdade? Não, eu acho, eu fico muito orgulhoso. Inclusive, um outro sobrinho que ele não seguiu a carreira jurídica, mas eu percebia que ele também... sei lá, se espelhava em mim. Talvez pelo gosto de leitura, pelo gosto de estudo. E hoje ele se formou em física. Legal. Já fez... Quase nada, só física. Fez mestrado. Não é educação física, viu? É física. Fez mestrado, doutorado. Hoje é professor da Universidade Federal de Minas. Enfim, então, assim, eu fico super orgulhoso quando eu vejo alguém da família e quando eu vejo também outras pessoas com as quais eu convivo. E convivia, por exemplo, no meu trabalho de juiz, muitos estagiários e estagiárias que tiveram essa oportunidade, né? E eu fico muito contente. Elas falaram para mim também dessa coisa boa que foi passada ali no contexto ali, não só da minha pessoa. Sem querer fazer, a gente vai fazendo e as pessoas vão nos notando. Parece que quando você faz aquilo com carinho e sem qualquer intenção, entendeu? Assim, mas que você faz aquilo por prazer, que você gosta. E quando você gosta de uma coisa que você faz, dá a impressão que você faz ela melhor. Sim. Entendeu? Então, isso eu acho que também influenciou de uma maneira positiva essas pessoas com as quais eu convivia. E aqui em São Paulo, o senhor constituiu família? Não. Aqui sozinho. Aqui tinha
os irmãos, mas alguns foram embora. E agora praticamente tá eu. Tenho uma irmã em Guarulhos, mas Certo. ela fica mais em Minas. Mais em Minas. Então eu estou aqui meio um lobo aqui. E a entrada na política, como que se aconteceu, como se sucedeu, né? Vindo aí do ramo do direito, Sim. né? Sendo juiz, já é muito próximo da justiça também, né? E a política, a gente espera que os nossos representantes lá na Câmara Federal nos representem, falem por nós. Então, como que foi essa decisão de se tornar aí candidato a deputado federal e representar São Paulo? Tá. Eu, na família, não tem ninguém que foi, até onde eu me lembro, tá? Não foi e nem é atualmente da política, nem na quarta geração. Eu acredito... Você é um desbravador, né? Sim, eu acredito que essa veia política veio da minha vivência, essa vivência mesmo que eu tive lá de simples, e da minha formação acadêmica. Então, sempre me incomodou, sempre me chamou a atenção às vezes, essa injustiça social. E o que eu chamo de injustiça social? Às vezes, um desemprego, uma pobreza extrema, uma falta de habitação digna. Refugiados. Refugiados, me incomoda muito, refugiados. Assim, embora a gente não seja um país que receba muitos refugiados, recebe, mas não tanto, até pela nossa questão geográfica, a gente tem um Oceano Atlântico que pega praticamente, então a gente pega mais aqui da América Central, Sim. mas vem também do outro lado do Atlântico. Mas me incomoda, porque quando você sai de um país forçado, deixando tudo para trás, mas tudo mesmo, né? Que você deixa família, você deixa seus pertences, você deixa a sua formação praticamente. E Deixa sua história, né? Sua história. E você vem para um outro país que, de repente, é de língua diferente, povo diferente. Então, é que você está respondendo uma pergunta que eu ia fazer, então eu já vou começar fazendo, porque aí isso já dá continuidade. Porque isso faz parte das suas propostas, né? Sim. Uma das suas propostas é voltada para os refugiados. Sim. Então eu estou com uma lista bom. aqui de propostas, eu vou falar uma por uma e o senhor vai esclarecendo. Vamos começar pelos refugiados, que peraí... Acho que é a segunda. Refugiados, o nome é refugiados. Qual que é a sua proposta exatamente para refugiados? Como eles têm essa dificuldade, e é natural essa dificuldade de se inserir no país de chegada, né? Eu penso muito nessa inserção deles através do trabalho. Legal. E um trabalho temporário. Terra, trabalho e teto tem a ver com eles? Terra, trabalho e teto? Não teria muito, porque teria mais de você conseguir a sua habitação própria. Ah, tá. Ok. A sua moradia. Esse não pode entrar no trabalho. Sim. Que é a questão habitacional que também faz parte das suas propostas. Faz né? parte. Mas entra na parte do trabalho. Os refugiados. E por que o trabalho, o temporário? E a gente já tem alguma experiência com o CIEE, que são estagiários não só do ensino médio, não, praticamente do ensino médio, que nós temos no judiciário esses estagiários. Legal. E eu acho muito valioso para eles. Eles ficam ali 2 anos, 4 anos. Então, eu acho isso muito importante para o refugiado, da maneira que você pegá-los, coloca assim, porque aí teria um contato mais com a língua, receberia um determinado valor, valor simbólico para se manter. Isso eu acho é fundamental, né? E é fundamental para a sua dignidade, né? De você se sustentar com seus próprios, vamos chamar, seus próprios suores. Então, isso é que eu penso... Que dá dignidade. Com certeza. A dignidade... É que eles esperam, né? Que esperam. Exatamente. Porque eles estão totalmente... Desamparados. Totalmente desamparados. Sem um lugar fixo. Estão à deriva mesmo. Estão à né? deriva. Essa é a isso. palavra certa. Eles ficam à deriva, assim, sem saber para onde... Não tem norte. Entendeu? Então, eu acho e também solucionaria muitas coisas que derivam disso, né? Porque a maioria desses andarilhos, essas pessoas que ficam aí zanzando, provavelmente são pessoas que não tem pra onde ir. Não vão ter esse acolhimento. Vem de um lugar que não sabe de onde... vem de um lugar, aí chega num lugar que não sabe de onde vem, de onde vai, o que tem para fazer, e precisa comer, precisa fazer tudo. E solucionaria muitas coisas, né? E para não dizer que são todos, a maioria... tem essa vontade de trabalhar. Legal. Sim. E tem essa vontade de trabalhar e tem a qualificação. Porque muitos que vieram aqui, inclusive da América Latina, que eu tive contato, eles têm a qualificação. A única coisa que eles esperam é a oportunidade de um trabalho.
Legal. De abrir as portas certas mesmo. As portas. Então, e quando eles vêm, eles gostam o Brasil é um país acolhedor. Sim. Totalmente. É um país acolhedor. A miscigenação faz a gente ser o que a gente é, Faz. Então, talvez falte alguma ação positiva para que esse acolhimento seja mais efetivo e seja mais humano. Perfeito. Então, eu penso nesse sentido. Boa proposta. Já sabem, São Paulo, 4046. A próxima aí, Cássia. Vamos seguir nessa linha sobre o amparo aos idosos. Idosos. Tá. Que vamos falar sobre eles, juiz Wilson? Os idosos também me preocupa muito. Sim. Por conta esse desamparo. Às vezes você não tem uma assistência social adequada. E às vezes exatamente no momento mais precioso da sua vida. E os idosos estão vivendo mais, né? Estão vivendo muito mais. Muito, e eles precisam ter realmente. Precisam. Então, eu não estou nem pensando só no idoso ou na idosa vulnerável financeiramente. Por quê? Porque tem alguns idosos ou idosas que, de repente, têm o poder financeiro, mas, de repente, não têm um amparo familiar. Seja por uma questão de não ter condições, e se a pessoa trabalha, ou eu até coloco, por questão, às vezes, de ingratidão. Eu já conheci isso aí, uma pessoa que foi muito bem sucedida no seu trabalho, e um dia eu conversando, foi eu que sentei na mesa dele para conversar, e quando ele me contou da vida, era uma pessoa bem sucedida numa dessas empresas de montagem de veículo, e eu falei para ele, nossa, mas o senhor é uma pessoa bem, parabéns. Ele falou, não me dê os parabéns, porque hoje eu sou uma pessoa praticamente sozinha. Eu tenho meus filhos, que têm condições, mas mesmo assim não cuido de mim. Então é o seguinte... Tem essa carência também da propriedade, da né? propriedade, de você não ter aquele, como se diz, aquele acolhimento social. Bom, isso aí me chamou a atenção. Eu até falo que, às vezes, a velhice é uma coisa meio forte, tá? Que eu vou falar. Mas eu acho que, às vezes, a velhice ela é mais dolorosa do que a própria morte, tá? Porque quando você tem uma velhice muito sacrificada, que você não tem essa parte humana por trás, te amparando, ela é complicada. Então, o que eu penso? Eu penso num abrigo social. Legal. Qual que é isso? E como funcionaria esse abrigo? Como que funcionaria? É um abrigo, não estou pensando assim puramente num asilo, não. É de tal maneira que as pessoas ali tivessem uma convivência, inclusive se tivesse espaço suficiente para um trabalho, seja de horta, oficina, costura. E aquelas pessoas que tivessem a qualificação, de repente, passassem aquela experiência de vida para os outros. Legal. Por isso que a minha vontade era atender a todos. E essas pessoas que tivessem um poder econômico melhor, fariam uma contribuição. Sim. Até para não ter um dispêndio muito grande. E o cuidado com a saúde mental, né? E o cuidado com a saúde mental. Então, essa interação Legal. que haveria entre eles, eu acho fundamental para que você tenha uma boa saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental. Sim. Legal. Né? Apadrinhamento educacional. O que seria exatamente? Apadrinhamento educacional. Já existe até, eu fiz a pesquisa, mas abrangendo mais a parte do menor. Eu tinha até conversado com meu colega também, que é juiz da infância e juventude, e ele falou, mas já tem coisa parecida. Mas não o meu, eu queria ter para adulto também, pegando criança e adulto. Seria para pessoas que às vezes tinham vontade de trabalhar, vontade de estudar, e não conseguia. Não conseguiria por carência pessoal, seja financeira, seja qualquer outra carência, de lugar que mora, coisa assim. Então, o que seria esse apadrinhamento? Teria um cadastro das pessoas interessadas em ser ajudadas, e a pessoa que pudesse ser ajudada e que se dispõe a isso, chegaria naquele cadastro e falaria, essa pessoa aqui eu vou bancar. Eu tenho condições, eu vou bancar o estudo dela até a faculdade. Perfeito. No percurso ali do caminho, falar, não quero mais, ou a minha situação financeira não me permite isso, não teria problema, mas pelo menos... Agora, se a pessoa ajudar até o final, eu acho assim uma gratidão que aquele que foi ajudado, ou aquela que foi ajudada, jamais esqueceria. Não é verdade? E aquele que ajudou... É o bem pro menino,
pro mínimo, mas que ajuda no macro, né? Porque no depois macro. você desenvolve muito. mais pessoas estudando, Mais melhores pessoas. profissionais. Sim. Como se fosse uma célula, né? Elas se multiplicam. Muito bom. E aquele que ajudou, ou aquela que ajudou, eu acho que se sentiria muito gratificado. Ah, sim. Entendeu? Muito gratificado. Que seria muito gratificante você poder. Não é que você está pedindo retribuição, não é isso não, mas só de saber que alguém se formou e você. Até porque eu segui meus estudos quando eu estava lá em Minas, lá praticamente as professoras, os professores, diretora, praticamente me adotaram por conta roupa, o calçado, quando tinha, tudo era ganhado. Eu dei a sorte que então, tinha... funciona porque o senhor viveu isso na pele. Vivi. E a política é isso, você tem que passar para as outras pessoas aquilo que você viveu, senão não é congruente. Sim, é verdade. A política ela é muito viva. E ela é muito humana, né? Exato. Deveria ser, É isso né? que eu ia falar. Ela deve ser muito humana. Muito humana. Porque você está lidando com o universo das pessoas. E o nosso país é uma disparidade enorme. Totalmente. Que você tem, né? Às vezes as pessoas moram lá naqueles lugares mais difíceis possíveis de acesso, coisas assim. Então a gente tem que olhar por esse lado. E quando a gente pode, assim, não sei, acho que faz tão bem. Na verdade, faz tão bem. Já então entramos aí na parte de educação e idiomas, né? O senhor está falando sobre apadrinhamento educacional, então também ter acessibilidade para as pessoas fazerem, né? Inglês, espanhol, enfim. Eu tenho uma preocupação com o rumo que o ensino está tomando, mas isso é uma coisa meio sem volta. Por conta da internet, coisa assim. Eu acho a pandemia também, acredito que deu essa separada, né? Sim, mas mesmo antes da pandemia, o nosso sistema, a gente na verdade, hoje a realidade pede isso, esse caminho. Tá. Você pode perceber que as pessoas estão lendo menos. Estão lendo menos. Infelizmente. E quando lê essas coisas rápidas, assim, o livro mesmo. Se tem duas coisas que eu tenho medo de perder, é uma banca de jornal que eu adoro e a livraria física, aquela livraria que você vá à livraria e folhear o livro. O cheiro do livro novo, ele é gostoso. Exatamente. Então, por que eu falo em idiomas? Como a globalização ela está de tal maneira e é irreversível isso, a interação humana ela está sendo muito rápida. Então, nós precisamos melhorar esse nosso conhecimento de idiomas. Porque eu não viajei muito para fora, mas para os países para os quais eu viajei, eu notei, eu tinha essa percepção, praticamente todos eles falavam outra língua. E quando você vem, um estrangeiro vem ao Brasil, eu já percebi também, tem a dificuldade do brasileiro, o básico. Então, isso prejudica não só para o turista que está chegando, como também para o nosso turismo. Sim. Falta de um incentivo aí. Sim. Então, quando você tem mais idiomas, mas aí eu penso matérias sistemáticas. Tá. Assim, por o período, por exemplo, até o ensino médio, que você tenha mais carga horária de idiomas, talvez o inglês não se pode deixar de lado, né, que ele é universal. O espanhol está sendo muito expandido e muito utilizado. Legal. Então, se você pegar, acho que aprende mais. Eu frequentei vários cursos de idiomas. O senhor fala quantas línguas? Não é que eu fiz inglês e francês. Inglês e francês. O francês melhor. Mas eu não gostava muito de inglês. Né? Eu também não gosto muito, mas eu prefiro espanhol, por isso que o espanhol eu não fiz. O francês eu gosto, porque eu gosto da cultura francesa. Ela já juntou uma coisa que também o direito vem... Também. Tem essa veia, né? Também. E isso me chamava mais atenção, eu gosto. Então, assim, por que eu achava que o idioma... Só que, às vezes, tem uma certa resistência, porque quando você coloca... Isso é uma coisa que eu penso, né? Quando você coloca vários idiomas, e se você coloca eles sistematicamente, pode ser que a sua língua, e aí, às vezes, é um medo que se tem, de a sua língua original perder um pouquinho
Então, esse, às vezes, é o medo que se tem, sabe? De você começar a falar só outra língua e não falar o português. E o português é um idioma maravilhoso. Maravilhoso e difícil. Dificílimo. E difícil. Mas maravilhoso. A gente prega umas peças às É. vezes, né? Não, Até a difícil. gente que está no marketing, às vezes, dá uma Não, mas travada. é difícil de você escrever, é difícil de você falar. Então, por isso que são perdoáveis os erros de português. Abre aspas, quando a gente pedia conteúdo para o juiz, aí ele mandava no e-mail e falava, peraí, deixa eu fazer um jeitinho para o pessoal entender aqui. Não. A gente tem uma jornalista para a gente poder se comunicar com ele. Mas é uma maneira assim, que eu tenho, não é nenhuma coisa assim de pensar que ele... Não, essa é uma maneira que eu tenho de escrever. Até minhas colegas falam para mim, porque eu tenho muito hábito de ler escritor mineiro, né? Que é o Guimarães Rosa, né? E o Guimarães, você lê... Primeiro, você já... A conversa mineira, ela já é diferente. O linguajar mineiro... É diferente. E o Guimarães Rosa também, ele escreve também de tal maneira que, às vezes, você vai lendo ali, principalmente se você não é mineiro ou mineira, você não vai entender. Porque é um negócio meio complicado. E de regional repente, ali. não é bem regional. E, de repente, eu começo a escrever e vou fazendo, às vezes, umas coisas até meio assim, que não tem muito a ver com o próprio português. Tá meio dissonante daquilo ali. Aí meus colegas falaram, você escreveu aqui meio Guimarães, né? Esse negócio aqui. Eu falei, Maravilha. Eu já estou entendendo. Mas é por isso que eu pensei muito no idioma, nessa interação maior. É que a gente, por exemplo, né, eu vim de uma família que me deu condição de, fora da escola, estudar em outras escolas, inglês, espanhol e tudo mais. Mas é ter essa acessibilidade das pessoas terem essa oportunidade de poder colocar num currículo, né? Ter essa oportunidade de trabalho também, que hoje em dia faz tanta diferença. E tá dentro aí das suas propostas e a gente espera. Façamos votos que isso dê certo e que aconteça a partir do dia 3 de outubro, né? Quando 3 de outubro. E em janeiro aí de 2023. Quem sabe a gente implanta isso, né? Vamos junto. Certo. Juiz... Senhor Wilson, fique à vontade. Direitíssimo. Pra gente finalizar aqui, tem algumas bandeiras ainda, mas quem quiser mais informações... Acesse o site. Instagram, Facebook do nosso juiz Wilson Lima. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, que eu achei bem interessante, o Guarda Municipal Rural. O que exatamente vai tratar isso? Hoje bem diferente, né? Quando eu vou para a minha cidade lá, meu lugarzinho lá, refúgio. Meu refúgio, exatamente, o meu recanto lá, eu percebo isso. E está de modo geral. As pessoas que estão vivendo na zona rural estão mais com medo de viver. Aquilo que era bastante gostosa de viver, com portas abertas, janelas abertas, dormir com portas abertas, janelas, não está se podendo. Que era sinônimo de sossego e segurança? De sossego, exatamente. Hoje não está mais assim? Hoje não está. Não está. Porque as pessoas da cidade, essas pessoas sabem que às vezes tem um aposentado que recebeu aquele dinheirinho. Está lá vulnerável. Está lá vulnerável, não tem segurança nenhuma, porque a polícia não passa por lá, e é normal, porque não tem segurança nenhuma. Às vezes, uma casa é muito distante da outra, aquela comunicação é muito difícil. Então, é um prato cheio para que as pessoas de má índole... Total. Vai lá à noite ou mesmo durante o dia, faz o que quer. Isso quando não faz o pior, quando leva só ali o dinheiro ou qualquer coisa ali, tudo bem. Até, né? Mas tem muitos casos que são pior, que acontece o pior. E eu pensei nessa guarda fazendo uma ronda, principalmente à noite. Legal. Porque só das pessoas sabendo que tem uma ronda, além de ficar mais tranquila... Já inibe também o... Exatamente. É algo que vai inibir a pessoa falar, olha... Não seria um facilitador, né? Exatamente. Então, eu penso muito nisso aí. E eu conversando com várias pessoas de outros lugares, eles falaram, está acontecendo a mesma coisa. E não só o pobre, tá? Quando eu falo aposentado, coisa assim, mas essas pessoas que têm a propriedade, com maquinários, tratores, com animais, gados, nossa, isso é muito comum. E que provém do sustento dela, né? Não, e a pessoa aproveita... Esses também estão vulneráveis, né? Vulneráveis, porque eles não têm essa segurança. Às vezes eles têm a segurança própria deles. Sim. Aqueles que podem pagar. Quantas vezes aconteceu da pessoa furtar o gado, pega aquele rebanho lá e leva embora. E bota no caminhão depois e vai embora, que a pessoa ficou vendo navios. Então, eu achei muito importante isso aí, que tivesse essa segurança. Bandeira. E pode ser feita isso compatibilizada com
Uma Seu boa Wilson, parceria, né? Bom, Sim, maravilhoso. O importante é dar certo, Eu né? falei dia 3 de outubro, galera. As eleições são dia 2, tá? 2 de outubro. Só que a partir do dia 3 ele já pode né, estar com o título aí de deputado federal. Então já colocar Já é pelo em menos prática. o primeiro passo para começar a idealizar, né? Isso, exatamente. Essas que nós falamos aqui e outras outras propostas, né? Então, agradeço. Comungo de muitas opiniões do senhor em questão Eu também. de Obrigado, princípios, valores e questões que são mais importantes para não que as outras não sejam, mas as prioridades, né? E faço votos que o senhor chegue lá e nos represente Obrigado. de bom coração e que realmente seja humanizado a sua política. Obrigado. Tá bom? Fiquei muito contente com o convite. Agradecemos, porque eu sei que a agenda está lotada. Mas sempre tem. Eu gostei muito do convite, fiquei lisonjeado. Obrigado. Imagina. Terão outros, viu? E vocês estão com esse atendimento maravilhoso. Gratidão. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, pessoal. Acaba aqui mais um Marketing na Prática. E vem pra onde? Vem pra KMC, você que é marketing político, vem pra KMC conhecer a gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.